Ô Cláudio, diante dessa possibilidade, qual seria um possível Atlético para enfrentar o Botafogo amanhã? Vamos lá. O Atlético não deve fugir de Everson, Natanael na lateral direita, a dupla de zaga com Lianco e Alonso, e na esquerda o Caio. Meio campo, Rubens e Fausto Vera, pelo menos por enquanto não deve voltar o Gabriel Menino, e aí essa possibilidade real do Igor Gomes no lugar do Scarpa, seria uma mudança no meio campo. E lá na frente, o trio com o Coelho, com o Rony e com o Hulk. Um time parecido, né, que jogou no segundo tempo do jogo contra o Santos, quando o Galo melhorou, né? Naquela oportunidade, na verdade, ele pôs os dois, né? O Igor Gomes e o Natanael, e o time do Galo teve, né, um desempenho um pouco melhor, porque o primeiro tempo foi muito ruim na Vila Belmiro. E me chamou a atenção, viu, Romano, o que disse ali o Edu Panzi, do sistema coletivo do Atlético. Se o ataque, só o Rony fez gol nesse Campeonato Brasileiro, de atacantes, porque os outros gols foram do Fausto Vera de cabeça e o Igor Gomes, né, que chutou, a bola desviou ali contra o Vitória e foi um gol do Galo. O sistema de defesa, você vai se lembrar, a gente falava que o Galo não tomava gol, né? O Campeonato Mineiro ficou muito tempo sem tomar gol. E quando tomava gol no Atlético, a turma ficava no desespero, né? Porque tinham ali um pacto para não tomar gol. E agora a gente não tá vendo isso, né? O Campeonato Brasileiro, contra o Grêmio no primeiro tempo, já saíram gols, agora contra o Santos em um tempo, 2 gols. Então o Galo precisa resgatar essa situação. A turma tem que se indignar. Quando sofrer agora algo que a gente elogiava, o que a gente não tá vendo ultimamente nesse time do Galo no início do Brasileirão. O Galo tá muito passivo nesse ponto? Eu não sei se é passividade, eu acho que é mais desorganização mesmo, Romano. Você pega os gols que o Atlético sofreu, tem muito de desorganização, às vezes sorte também. Aquele segundo gol do Grêmio, pra mim, teve mais sorte do que qualquer outra coisa, mas não é só isso, né? O primeiro gol do Grêmio, uma bola lá no segundo pau, o cara praticamente sozinho. Os gols do Vitória, né? Uma jogada de escanteio muito bem trabalhada, mas com falha defensiva do Atlético. Depois o erro na troca de marcação do segundo gol do Vitória. Com o Santos a mesma coisa, o gol de bola parada. Depois um contra-ataque com o Galo correndo para trás, com a defesa desorganizada. Dos 4 jogos, o Atlético só não sofreu gol contra o São Paulo, que jogou o segundo tempo praticamente todo com um jogador a menos. Nos outros 3 jogos foram 2 gols em cada jogo. Aí fica difícil, né, cara? Pra ganhar jogo, se você toma 2, você tem que fazer pelo menos 3 pra ganhar o jogo. O Atlético não tá tendo essa capacidade. Contra o Vitória ele conseguiu fazer 2. Contra o Santos não fez nenhum. Contra o Grêmio foi 1. Então se você toma 2 gols por jogo, meu amigo, não é fácil fazer 3, 4. O Atlético tem que primeiro, num primeiro momento, reorganizar o sistema defensivo. Organizar a casinha, fechar a casinha, dar equilíbrio defensivo. Pra depois voltar a ser esse time efetivo lá na frente que cria muito. Porque não tava adiantando nada. Lá atrás o adversário precisando de pouco para fazer muito. E o Atlético lá na frente precisando fazer muito e fazendo pouco. Aí não há time que aguente. E aí o negócio... É a mesma coisa que você chutar uma bola na parede. Ela volta com muita... Se está forte, ela volta com força. Porque ela não consegue parar lá. E do outro lado, tem um Botafogo, que está numa situação melhor que o Atlético, mas também não está enchendo os olhos do torcedor. Não é isso, Rafael Leal? Boa noite. Boa noite, Romano. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola. Pois é, quem diria, né? Os finalistas da última edição da Libertadores agora numa situação nada confortável na Série A do Campeonato Brasileiro e o Botafogo querendo voltar a vencer. A Itatiaia vai transmitir esse duelo amanhã entre os alvinegros e o Botafogo, que pode ter mudanças nesse time titular. Entre elas, o eventual retorno do Santi Rodrigues. Ficou de fora do jogo contra o São Paulo no meio de semana, empate por 2-2 por dores, mas está recuperado e pode ficar com a vaga do Matheus Martins. No meio campo, o Patrick de Paula, que jogou muito bem a estreia do Campeonato Brasileiro, pode ganhar uma nova chance para atuar ao lado do Gregory e do Marlon Freitas. O Arthur seria sacado e o Savarino, velho conhecido da massa do Galo, pode se tornar uma opção no ataque. Tem disputa também na lateral esquerda. E aí, vai o Cuiabano ou o Alex Telles? Bastos e Nathan Fernandes são os jogadores que seguem no departamento médico e o Marçal, que está recuperando a forma física. Provável Botafogo para enfrentar o Galo amanhã com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Cuiabano ou Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Arthur ou Patrick de Paula, Savarino, Matheus Martins ou Santi Rodrigues e o Igor Jesus no comando de ataque. Romano. E é um time com poucas mudanças em relação à temporada passada, né? Mas eu contei Jair e Arthur.
E perdeu jogadores importantes, né? Thiago Almada, o Luiz Henrique, o próprio Júnior Santos, que foi o artilheiro da Copa Libertadores. Tiquinho Soares. O Botafogo perdeu muita gente, mas ao mesmo tempo fez muito investimento, não fez um início de temporada que o torcedor, que deixasse o torcedor empolgado ou tranquilo, mas aos poucos vai se acertando. Assisti o jogo contra o São Paulo, equilibradíssimo. O São Paulo teve perto de vencer, o Botafogo idem, jogo com vários gols bonitos, e é sempre um adversário complicado, é sempre uma pedra no sapato do Atlético. O Galo bem ou mal, o Botafogo bem ou mal, sempre vai ter dificuldade pela frente, e é um dos clássicos do futebol brasileiro, a reedição da Copa Libertadores no momento de alerta para as duas equipes. Diga, Rafa. Tem matéria lá no site tatiaesporte.com.br mostrando quais são as mudanças do Botafogo de 2024 para o de 2025. A base campeã de quase tudo no ano passado é basicamente a mesma base, tá? 8 atletas mantidos. Aí vamos ver, questão de opção do Renato Paiva para ver quem começa como titular amanhã ou não. Um deles, o Gregory, que teve o contrato renovado. Sim. Até 2028. Amanhã, Romano, a gente deve ter um público aí parecido com o que a gente viu no Galo e Vitória. Temos mais de 15 mil ingressos vendidos, mas é pouco, né, para esse grande jogo. Domingo, 4 horas da tarde, tem algumas explicações, né, Romano? O Galo foi muito mal contra o Santos, o torcedor, logicamente, ficou chateado. E a gente está no meio de um feriado que tem ainda segunda-feira, né? Muita gente vai voltar para BH na segunda. Tem muita gente viajando. Então, a partir de amanhã, a partir de R$ 24,50, você pode garantir o seu ingresso e o sócio pode levar 9 adicionais com esse mesmo desconto. Então, você que está aí em casa, está em BH, domingo de Páscoa, 4 da tarde, para empurrar o galão da massa, ainda pode garantir aí a sua presença no jogo de amanhã. Bom lembrarmos que os setores amarelo, inferior e superior não serão abertos, atrás do gol ali à direita, ao oposto, né, das organizadas do Atlético, e o vermelho superior também não. Amanhã, portanto, um público ali perto de entre 20 e 25 mil torcedores no Mineirão. Você pode pegar aquele almoço na casa da sogra, né, almoço de Páscoa, e depois dar um pulinho no Mineirão para acompanhar o jogo, né? Há quanto tempo o Atlético não joga 4 da tarde, hein? Quando o São Paulo teve. Mas assim, vai demorar depois. Não, e vai demorar. O próximo jogo em Belo Horizonte depois é dia 11 de maio, gente. Então hoje nós estamos 19 de abril. Então vai demorar para o Galo voltar a BH. E há uma perspectiva, quem sabe, né, desse jogo do dia 11 de maio ser na Arena MRV, já que começaram a colocar lá o gramado, né, da Arena MRV. Mas ainda não é certo, Romano. Mas antes disso, o Galo vai fazer várias partidas fora de casa. Para fechar, amanhã o Galo vai entrar na campanha de conscientização sobre o autismo de vez, né? Com um pet na camisa de jogo. O copo do Galo também já está todo, né, pronto aí para o jogo de amanhã, lá que tem na esplanada, tem lá nas cadeiras do Mineirão. E crianças autistas estarão presentes no estádio para entrar com jogadores. E além do pet, também a camisa com números coloridos, né? E em quebra-cabeça, é uma ação do Atlético. Aí o Instituto Galo depois vai leiloar essas camisas autografadas pelo Hulk. Aquelas camisas que o Hulk estava autografando, Romano, que ele postou recentemente, quem acompanha ele nas redes sociais, faz parte dessa campanha aí de conscientização sobre o autismo. E a questão dos números coloridos com o encaixe que é o símbolo, né, do autismo, que é a representação ali do autismo.